Olá, meu irmão, minha irmã. Aqui quem vos fala é o Padre Renato Luiz Andreato, da paróquia São João Batista de Rio Claro, da Diocese de Piracicaba. Juntamente estamos com você, eu e a Pastoral da Comunicação, para levarmos até você a nossa meditação deste domingo, em que celebramos o 23º Domingo do Tempo Comum, dia 7 de setembro de 2025. Meditamos neste fim de semana o Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículos 25 a 31. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com o outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, o Santo Evangelho de hoje nos fala do discipulado. Veja bem, havia uma grande multidão que acompanhava Jesus. Nós podemos acompanhar inúmeras pessoas. Podemos acompanhar nas nossas redes sociais muitos artistas, muitas pessoas famosas. Podemos acompanhar todo o itinerário das pessoas, o que ela faz, o que ela apresenta. Mas acompanhar não é a profundidade do serviço. O que Jesus diz é para segui-lo. Seguir é muito mais do que apenas acompanhar. Seguir é pisar nos mesmos caminhos que Jesus percorreu. É ser como Jesus assim o foi. Por isso, muitos acompanhavam Jesus, mas não estavam prontos para segui-lo, para verdadeiramente estar com ele, como discípulo. O discípulo, ele pensa, ele age, ele se manifesta como o mestre. Como pretender penetrar o pensamento de Deus e compreender o que se passa no céu? Duvidosos e incertos, diz o livro da sabedoria, são os raciocínios do ser humano, sempre sujeitos a erro, porque frequentemente o enganam os sentidos. E nós sabemos que os nossos sentidos muitas vezes nos enganam, levando a preferir os valores caducos deste mundo do que os valores eternos no céu. Os bens imediatos aos futuros bens que podemos alcançar. Tal ensinamento atingiu a perfeição quando Jesus, assim, veio mostrar aos homens, com a palavra e os exemplos, o caminho da salvação. O Santo Evangelho de hoje nos diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e mesmo a própria vida, não pode ser meu discípulo.
Nesta passagem bíblica, meu irmão, o verbo odiar não é aquele ódio que nós assim entendemos e muitas vezes vivemos. O verbo odiar neste evangelho, que vem do grego, esta palavra odiar equivale aqui, conforme um uso semítico, a amar menos, não dar a preferência, como aparece no trecho que nós podemos encontrar em outras passagens bíblicas, até mesmo do evangelista Mateus. Quem ama o pai ou a mãe mais que a mim não é digno de mim, diz Mateus capítulo 10. Por isso, Jesus, só Deus tem o direito ao primado absoluto no coração e na vida do homem. Jesus é Deus, portanto é lógico que ele exija, como condição indispensável para ser seu discípulo, verdadeiramente conhecer a sua natureza, caminhar nos seus passos. O que nos ordena é condescender de tal modo com a natureza que veneremos o autor dela. Vale isto para todos, até para os simples fiéis, como também para todos, como eu, um sacerdote. É a frase que Jesus nos mostra. Quem não carrega a sua cruz e não me acompanha não pode ser meu discípulo. Meu irmão, Jesus está a caminho para Jerusalém, onde será crucificado. E a multidão que o segue declara a necessidade de carregar com ele a cruz com amor e constância. Jesus carregou a cruz até morrer, cravado nela. Não há de pensar o cristão que carregá-la só uma ou outra vez na vida, e sim abraçá-la cada dia até a morte. Como não é lícito preferir a Cristo, criatura humana, nem mais querida, muito menos o seria antepor-lhe o próprio bem-estar, vantagens ou satisfações próprias. Para acompanhar quem morreu na cruz, meu irmão, para nos salvar, havemos de estar dispostos a também arriscar a vida. É a sabedoria ensinada por Jesus, tão oposta aos raciocínios humanos de hoje em dia, que se preocupam com os bens transitórios e descuidam dos eternos. Por isso, meu irmão, minha irmã, Cristo nos convida a seguir os seus passos. Vamos com Ele fazer com que a nossa vida seja verdadeiramente um chamado, a graça, onde Jesus nos concede toda a sua benevolência e o seu amor. Quando Deus chama alguém a segui-lo mais de perto e exclusivamente, certamente é o que dará justamente a graça para a nossa vida futura. Que possamos não sermos meros ouvintes, como uma multidão, uma massa que segue Jesus, mas que possamos verdadeiramente servi-los, não apenas acompanhá-lo por simpatia, por sentimentos, acompanhá-lo apenas para as necessidades momentâneas, mas que possamos acompanhá-lo de forma serviçal, que possamos servir a Deus em todos os momentos da nossa vida. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Convido você, meu irmão, vamos rezar uma Ave Maria, para que, como ela, não apenas sejamos balbuciadores de palavras, mas que possamos ser verdadeiramente servos do Senhor. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deixo aqui a você, a sua família, aos seus afazeres deste dia, a minha bênção, pela intercessão de Nossa Senhora e São João Batista.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Avante com Maria e São João Batista sempre!